Bom, vamos dar continuidade então à aula de medicamentos genéricos. A gente tinha parado então em 1999 com a lei número 9987, que é a lei dos genéricos. Então, essa lei é extremamente importante que vocês saibam o número dela e o ano. Institui o medicamento genérico no país com concordância técnico-conceitual às normas internacionais adotadas por países da Comunidade Europeia, Estados Unidos, Canadá, além da OMS. Essa lei ainda é regulamentada pela Resolução número 10, RDC 10 de 2 de 2001, que apresenta todos os critérios sobre como tem que ser a produção, controle de qualidade, ensaio de bioequivalência, ensaio de biodisponibilidade, registro, prescrição e a dispensação dos genéricos no nosso país. Eu digo que para quem for ou quem quer trabalhar na indústria, vocês têm que saber essa RDC 10 de cor e salteada. Uma das coisas que vem nessa legislação é falando que é possível solicitar o registro de genéricos no caso de medicamentos cuja patente já tenha expirado. Esses produtos eles vão ser identificados na embalagem apenas pelo nome genérico do fármaco, segundo a DCB, a gente já falou sobre isso, e pelos dizeres, medicamento genérico de acordo com a lei número 9787 de 99. Os genéricos ainda passam a apresentar em sua nova embalagem uma tarja amarela, com uma grande letra G, para facilitar o seu reconhecimento pela população. Então, se vocês puderem pegar uma caixinha de genérico e observar, ele vai ter a tarja amarelo, G grande, vai estar escrito medicamento genérico de acordo com a lei 9787 de 99, e na embalagem vai estar o nome genérico do fármaco. Quando teve o lançamento ou a promulgação dessa lei, os medicamentos similares começaram a tarjar também os medicamentos similares de amarelo e colocar a letra S para enganar a população. Então aí, lembrando, né, que já existia em vários outros países legislação em relação ao genérico, desculpa, e que no Brasil, então, só em 99 entra em vigor. Quais são as vantagens da política dos genéricos? Primeiro, para a implementação dessa política, a Anvisa necessitou uma revisão de todos os requisitos de qualidade, segurança e eficácia. Segundo, como seria monitorado o cumprimento de boas práticas de fabricação na indústria farmacêutica e controle regular de qualidade de medicamentos. Então, vamos ter que monitorar essas boas práticas e o controle regular da qualidade nas indústrias. Vamos ter que ter uma regulamentação sobre as boas práticas de armazenamento, transporte em toda a cadeia logística do medicamento. Aqui é só para a gente lembrar um pouquinho o que a gente viu lá no primeiro semestre, na introdução farmacêutica, sobre medicamento referência, similar e genérico. Então, relembrando, medicamento referência ou medicamento dito inovador é aquele primeiro produto que teve a patente, ou seja, foi a partir dele que foi feita todas as pesquisas e ele foi lançado no mercado e teve a patente, tá? Todo medicamento inovador, ou seja, aquele que teve patente, vai ser o medicamento referência? Nem sempre. O que acontece muitas vezes é que o medicamento referência, ele vem para o mercado ou ele nem chega no mercado brasileiro. E aí as indústrias de genéricos querem lançar esse medicamento no país. Mas quem é o medicamento referência se ele não está no país? Então a Anvisa, ela vai escolher
dentre os medicamentos que nós temos no Brasil com este princípio ativo, quem vai ser o medicamento referência do Brasil. Então, essa é uma condição onde o referência não é um medicamento inovador. Então, normalmente, um medicamento referência é aquele comercializado há bastante tempo no mercado. Esses medicamentos têm uma eficácia, segurança, qualidade e biodisponibilidade comprovada e reconhecida pela autoridade sanitária nacional. E quando o inovador não possui registro no país, como falei para vocês, a Anvisa escolhe quem vai ser o medicamento referência. Normalmente é o líder do mercado brasileiro e que tenha eficácia, segurança e padrões de qualidade comprovados. Os genéricos. Normalmente eles são produzidos após a expiração ou renúncia da patente, né? E eles devem ter segurança, eficácia e qualidade comprovada, e ele é designado pela denominação comum brasileira e, na sua ausência, pela internacional. Os similares com marca comercial. Por que com marca comercial? Tanto similares como referência, eles têm o nome fantasia, marca comercial. Então, desde 2003, com a produção, publicação da RDC 134 de 2003 e com a resolução 133, os medicamentos similares devem apresentar os testes de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica para obtenção do registro. O que está sendo falado aqui? Lembra que a gente teve a legislação de similar, mas naquele momento não tinha a obrigatoriedade dos medicamentos similares comprovarem que eram biodisponíveis como referência e que tinham equivalência farmacêutica. Então, em 2003, vem essas duas resoluções falando o seguinte, que todos os similares devem apresentar testes mínimos de qualidade, como biodisponibilidade relativa, equivalência farmacêutica, certo? E comprovar que esses medicamentos têm as mesmas características de qualidade do medicamento referência. A apresentação da biodisponibilidade relativa para os similares segue ordem de prioridade. Então, quem começou a apresentar? Primeiro, os que tinham maior risco, como os antibióticos, antineoplásicos, antirretrovirais e assim por diante. Além disso, os medicamentos similares passam por testes de controle de qualidade também, que asseguram a manutenção da qualidade dos lotes. Todos os medicamentos similares passam pelos mesmos testes que o medicamento genérico. Então, a partir deste momento, o que acontece? Se tinha a visão que o medicamento similar era ruim e o genérico era bom, porque o genérico passava por testes e o similar não. Então, se vocês verem, há muito tempo, já desde 2003, existe a legislação, né? E em 2007 foi promulgado que para registro desse medicamento, ele deveria mostrar todos os testes como se fosse um genérico. Então, hoje, a gente tem os similares passando pelos mesmos testes de qualidade que o medicamento genérico. E por que, então, ele fica similar e não vira genérico? Exemplo, vamos de novo lá na dipirona. Anador. Anador também é dipirona. Por que o anador não vira dipirona sódica genérica? Porque ele tem uma marca muito forte. E por isso ele prefere competir com sua marca, seu nome, fantasia, do que passar por um medicamento genérico que vem então apresentando o nome do princípio ativo, certo? Então, para ele é mais vantajoso ficar similar. As pessoas acham também que os similares são mais baratos que o genérico. Não é verdade. Alguns sim, outros não. Não existe esse padrão que similar é sempre mais barato.
Então, como eu falei, em 2007 foi publicada a RDC 17 de 2007, que dizia que a partir daquele momento todos os medicamentos similares tinham que apresentar testes de qualidade para poder ser registrado. A partir dessa norma, teve uma evolução da legislação dos medicamentos no Brasil e uma melhoria da qualidade destes. O que é um produto farmacêutico intercambiável que eu falei para vocês? Entende-se como produto farmacêutico intercambiável o que apresenta a mesma segurança e eficácia do medicamento referência. Para isso, o produto deve conter o mesmo fármaco, na mesma dose, a mesma forma farmacêutica e a mesma via de administração do medicamento referência. Então, para um genérico ser intercambiável, ele precisa ter provado segurança e eficácia, né, igual do referência, e claro, ter o mesmo fármaco, mesma dose, mesma forma farmacêutica e via de administração. O mesmo vale para o similar, ok? Para ele poder ser intercambiável com o produto referência, ele precisa apresentar esses testes. Vou passar esse direto para este produto farmacêutico intercambiável. Vocês devem lembrar, e isso aqui é extremamente importante. A partir do momento, então, que foi solicitado que os similares teriam que comprovar da mesma forma do genérico os testes de segurança e qualidade, biodisponibilidade, intercambiabilidade farmacêutica, se entendeu que os similares também podem ser intercambiáveis com a referência. Lembrando, o que é intercambiável? Um pode ser trocado pelo outro. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo do amoxil, que é a referência da amoxicilina. Ele tem o seu genérico amoxicilina, no caso aqui eu pus da EMS, e seu similar que chama Novocilin, que é da AX, ok? Automaticamente, se um prescritor colocar na sua receita um medicamento referência e o paciente chegar para você e pedir a venda, o que você pode fazer? Referência sempre é intercambiável com genérico. Então, se vier prescrito referência, você pode trocar por um medicamento genérico de qualquer marca, ok? Posso fazer intercambiabilidade com um medicamento similar? Depende. Depende do quê? Se ele apresentou para a Anvisa a equivalência terapêutica. Todos os meses a Anvisa solta uma lista de medicamentos que são intercambiáveis, similares, né, medicamentos similares, que são intercambiáveis com o medicamento referência. Então, sempre tem que observar essa lista antes de fazer essa troca. Então, aqui, pode ser intercambiável? Pode, desde que ele já tenha apresentado à Anvisa a equivalência terapêutica solicitada. Aqui depois, se vocês quiserem, tem o link lá para vocês acessarem a lista para vocês verem como é, ok? Se o prescritor prescrever medicamento genérico, ou seja, ele vai prescrever amoxicilina, o que pode acontecer? Nós podemos fornecer a este paciente, dispensar a este paciente um medicamento genérico de qualquer marca, EMS, Medley, Cristália, etc, etc. E também o paciente poderá comprar o medicamento referência. Então, quando é prescrito pelo nome genérico, ele pode comprar ou referência ou genérico de qualquer marca. O genérico pode ser trocado pelo Novocilin? Não. Por que não? Porque não foram feitos testes de equivalência terapêutica entre este genérico e este similar. No caso do similar,
o prescritor prescreveu Novocilin, um medicamento similar. O que esse paciente pode levar? Ele pode levar o Novocilin da Axê, só ele. Não pode ser trocado por outro similar. Quando é prescrito pelo nome comercial do similar, só vende-se o nome comercial do similar, não vende outro similar. E se ele estiver na lista da Anvisa e já provou a equivalência terapêutica, o paciente também poderá levar o medicamento referência. Então, visto isso, o que a gente fala? Para dar uma maior opção para o paciente, o mais interessante é que fosse prescrito o medicamento referência. Porque quando você prescreve o medicamento referência, te dá a oportunidade de vender qualquer medicamento genérico e vender qualquer medicamento similar que já tenha apresentado a equivalência terapêutica. Esse paciente pode escolher entre uma gama imensa de marcas disponíveis no mercado. Apesar dessa carinha de intercambiabilidade aqui, no Brasil, ainda pelo SUS, os médicos são obrigados a prescrever medicamentos genéricos. Com isso, você tira toda a gama de similar da prescrição. Isso ocorre? Não. Por quê? Se a gente for num hospital, aqui no nosso HC, ou qualquer hospital da rede pública, os medicamentos vão entrar no hospital via pregão. O que é isso? É tipo um leilão para ver qual vai ser mais barato. E às vezes o mais barato é o similar, e ele entra. Os médicos prescrevem por genérico. Nós, farmacêuticos, deveríamos então só fornecer genérico e referência. Mas o que o hospital comprou foi similar. E agora? E agora, isso ficou bonito no papel, mas a gente dispensa similar. Quem está errado? O médico? Não, o médico continua prescrevendo genérico. É o farmacêutico que acaba errando e não seguindo a legislação em relação ao intercambiável. O correto, ao meu ver, seria todo mundo prescrever referência e aí você abre para fazer essa dispensação. Na drogaria, quando você chega com uma prescrição de um antibiótico, que é retenção de receita médica, sim, a intercambiabilidade é seguida, porque senão depois eles têm problema em relação à vigilância sanitária. Agora, se eu chegar com uma prescrição de um anti-inflamatório, por exemplo, que a prescrição não é retida, os farmacêuticos e balconistas fecham os olhos para isso e acaba passando o que for de interesse do paciente ou de interesse da farmácia. Então, como eu falei para vocês, a prescrição no SUS deve ser obrigatoriamente pelo nome genérico. Os hospitais privados fica a critério do prescritor, certo? E caso tenha alguma restrição à substituição, o prescritor deve colocar de próprio punho, não pode ser impresso, de forma clara a expressão não autorizo a substituição. Então, chega uma prescrição de amoxil. Posso vender o que? Amoxil referência. Posso vender todos os genéricos de todas as marcas. Posso vender todos os similares que tiverem comprovado equivalência farmacêutica. Mas se o prescritor escrever na receita não autoriza a substituição, é obrigado a vender aquilo que está na prescrição. O farmacêutico tem um importante papel nisso tudo, porque ele vai sugerir ao paciente a substituição do medicamento, certo? Para isso, a gente tem que ter
ético o suficiente de não pensar em ganhos para a drogaria, e sim de qualidade, efetividade e custo, baseado em efetividade e qualidade desse medicamento. Então, essa substituição é sempre baseada na intercambiabilidade. Lembrando, então, que o similar a gente vai ter que ver a lista da Anvisa atualizada, se ele está nesta lista. Agora aqui vem uma legislação que eu nunca vi, tá? Que é o seguinte, o farmacêutico e só o farmacêutico não pode, balconista, indicar a intercambiabilidade. A partir do momento que ele fez a intercambiabilidade, ele deve, na prescrição do paciente, carimbar o nome e o número do CRF, datar e assinar a receita e colocar qual foi a substituição. Substituir amoxil por amoxicilina genérico da marca EMS. Carimba, põe o nome e o CRF, ok? E a data. E ainda assina. Por que isso é importante? Porque isso vai orientar o paciente em relação à substituição, se o médico quiser ver o que aconteceu. Eu nunca vi ninguém fazer isso, nenhum farmacêutico fazer isso. Se vocês já viram, vocês depois me falam, tá bom? E a política de genéricos ainda trouxe ao farmacêutico uma grande oportunidade de exercer seu papel de agente de saúde, permitindo colocar em prática a assistência farmacêutica. Como eu falei, é ato privativo do farmacêutico e somente ele pode fazer a intercambiabilidade e a substituição desses medicamentos. Para terminar ainda essa parte, só para vocês terem acesso, né? Como eu falei, a relação de medicamentos genéricos divulgados, né? É divulgado mensalmente pela Anvisa e aí está o site da Anvisa para vocês poderem consultar. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre os padrões de qualidade que são exigidos e o mercado de genéricos no nosso país. Ainda, nós comentamos no começo da disciplina que após a aula de genéricos, vocês fariam um questionário a pessoas, conhecidas ou não, sobre genéricos, certo? Então, tá lá no Google Class sobre como deve ser feito esse trabalhinho, ok?